que você precisa saber sobre painéis e quadros elétricos. Olá! Disponibilizamos a você este vídeo documentário contendo informações esclarecedoras sobre painéis e quadros elétricos e sobre as características que devem ser observadas para maior segurança das instalações e das pessoas. Fique atento, pois além da questão da segurança, este conteúdo tem o objetivo de alertá-lo sobre o risco de maiores prejuízos com o aumento da frequência de paradas, com manutenção e com maior consumo de energia, além de gastos provenientes de uma menor vida útil dos equipamentos. O que é quadro ou painel elétrico e qual a sua função? Quadro ou painel elétrico, tecnicamente conhecido como conjunto de manobra e controle, é um equipamento destinado a receber energia elétrica por meio de uma ou mais alimentações e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e medição. Os conjuntos de manobra e controle têm grande importância nas instalações elétricas, tendo como principais funções propiciar a implantação de controle e automação, bem como a medição de todos os parâmetros elétricos dos processos por meio de sua arquitetura centralizada e organizada, proporcionar segurança ao operador e às instalações nas manobras de energização e desenergização dos circuitos alimentados, proporcionar, quando necessária, a interrupção automática da corrente elétrica a fim de evitar prejuízos com curto-circuito ou sobrecorrente que, se não percebidos e interrompidos rapidamente, podem causar aquecimento excessivo dos circuitos que, por sua vez, podem culminar em incêndios, destruição de patrimônio e de vidas. Um painel elétrico bem projetado e bem fabricado tem a exata função de perceber estes fenômenos logo em seu início e desativar total ou parcialmente os circuitos elétricos. Sendo identificado e corrigido o problema, a instalação poderá voltar à plena operação com total segurança. Entretanto, quando montado, fabricado, transportado, instalado ou mantido sem obedecer rigorosamente a uma extensa gama de requisitos técnicos e normativos, estes equipamentos podem gerar aquecimento excessivo com elevadas perdas de energia elétrica. Podem não gerenciar corretamente as correntes e tensões nas cargas, causando a diminuição da vida útil ou até mesmo a queima das mesmas. Podem provocar desligamentos parciais ou totais dos sistemas, muitas vezes provocando um apagão na instalação ou mesmo paralisando toda uma planta industrial, gerando enormes perdas na produção, além de expor usuários a choques elétricos perigosos ou fatais e causar incêndios ou explosões, comprometendo a integridade dos equipamentos, das instalações, das edificações e, principalmente, a integridade física das pessoas. Painel elétrico é, acima de tudo, um equipamento de segurança. A capacitação técnica nas empresas fabricantes de painéis elétricos. A evolução tecnológica gerou grandes desafios para as empresas do setor, devido à enorme quantidade de componentes à disposição do mercado e à necessidade de se cumprir rigorosamente a uma série de etapas e procedimentos recomendados pelas normas técnicas em vigor. Painel elétrico deve ser montado de forma cuidadosa e por profissionais treinados, qualificados e com amplo conhecimento técnico sobre cada componente e detalhe de montagem. Todas as etapas do processo devem ser rigidamente acompanhadas e certificadas. A empresa montadora deve possuir todos os laudos de ensaios técnicos de seu produto em conformidade com as normas técnicas vigentes ou montar, sob licença, o produto de terceiros que possuam tais laudos. Montar painel não é montar um quebra-cabeça. Não é montar peças e interligá-las com fios e cabos. Montar painel é engenharia, o que extrapola em muito seguir as especificações básicas do cliente ou um diagrama de projeto elétrico. Empresas que desconhecem as normas técnicas, que não qualificam seus profissionais e que não possuem equipamentos e ferramentas adequadas para a boa prática das montagens,
fatalmente eliminam boa parte dos procedimentos importantes que garantiriam a qualidade e a segurança do produto final ofertado ao mercado. Existe toda uma engenharia, uma técnica, uma tecnologia, um nível de conhecimento que você precisa ter, que vai desde o conhecimento dos produtos em si, até conhecimentos de tecnologia efetivamente da montagem. Um parafuso pode ser a diferença entre um quadro seguro e um quadro não seguro. Tem cuidados básicos que tem que ser levado em conta. Cuidados contra a fixação dos barramentos, qualidade dos parafusos, resistência dos parafusos, tipo de arruela que você está usando, raio de curvatura, dissipador térmico de disjuntores, tipo de parafusos para fixar disjuntores de altas correntes, dissipação térmica do painel. São vários fatores que influenciam. Isso é um trabalho para uma empresa que tenha conteúdo, tenha engenharia, tenha tecnologia, tenha uma equipe, tenha know-how para fazer isso e por trás disso tudo uma responsabilidade da empresa que esteja fazendo a entrega daquele equipamento para a sua instalação. Como funciona o mercado da pirataria e dos produtos de baixa qualidade? No mercado existem empresas distribuidoras de componentes elétricos que visam exclusivamente o lucro fácil, introduzindo no país produtos clonados de marcas consagradas ou produtos sem qualquer tipo de certificação ou ensaio normativo comprovado. Estes distribuidores não possuem conhecimento técnico suficiente para fiscalizar a fabricação dos produtos em sua origem. São componentes revendidos a baixo custo e de confiabilidade duvidosa, que apresentam elevadíssimo índice de defeitos. Painel elétrico montado com este tipo de componente é uma bomba relógio. Adquirindo quadros elétricos de empresas com registro no CREA, que atuam sob rígidas regras de controle de qualidade e que principalmente possuem a engenharia como base técnica de seu trabalho, o comprador praticamente elimina este risco. Outro ponto a ser observado é o preço. Consideráveis discrepâncias de valor de um mesmo produto entre empresas concorrentes devem chamar a atenção do comprador. Na maioria das vezes, comprar bem não significa comprar mais barato. Desmistificando a perigosa cultura do mercado. Painel elétrico confeccionado obedecendo rigorosamente um descritivo técnico ou um projeto possui garantia de desempenho e segurança? É fato. O mercado consumidor de painéis e quadros elétricos não recebe maiores orientações sobre a importância de se verificar a procedência e originalidade dos componentes utilizados, sobre detalhes relativos à qualidade técnica da empresa fabricante, sobre as técnicas de montagem dos equipamentos e sobre a importância dos produtos no aspecto da segurança. Soma-se a essa falta de esclarecimento a existência de alguns agentes comerciais despreparados tecnicamente que, na ânsia de efetivar suas vendas, usam o argumento da similaridade dos produtos com base na especificação ou no projeto. Não é disseminada ao mercado consumidor a informação de que o diagrama elétrico é uma dentre as dezenas de informações necessárias para a correta fabricação de um painel elétrico. Por que pagar mais caro por um painel que segue as especificações de um projeto se temos opções iguais e mais baratas? A desinformação faz com que o mercado interprete que, se os equipamentos propostos seguem rigorosamente as especificações técnicas descritas na cotação, os mesmos não representam nenhuma ameaça e são todos produtos de qualidade similar, independente do fabricante que o fornece, desde que esse fabricante ateste em seu cadastro os requisitos mínimos exigidos pela empresa compradora e, por tais motivos, não justifica pagar mais caro por um produto similar. Surge aí a consolidação de um conceito errado, onde a cultura do menor preço para definir equipamentos de segurança coloca em risco a integridade das obras, das instalações, das pessoas e também de quem assina a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica das Obras.
No Brasil, o número de incêndios causados por falha nas instalações elétricas cresceu quase 50% de 2014 para 2015, segundo a Abracopel. Vale citar que a temperatura de um arco elétrico pode chegar a 20.000 graus centígrados, o que equivale a 4 vezes a temperatura da superfície do Sol. A eletricidade, quando ela é bem usada, ela é extremamente segura, só que para a gente conseguir isso, é preciso que a gente siga uma série de recomendações técnicas, que a gente use a boa prática da engenharia. Então, nesse sentido, quando isso não acontece, o resultado é que a gente tem um número de mortes por eletricidade muito grande. Por exemplo, em 2013, algumas estatísticas mostram que eletricidade matou perto de 600 pessoas, enquanto a morte por dengue por febre hemorrágica matou cerca de 200 e poucas. Ou seja, eletricidade está matando no Brasil mais do que 3 vezes a dengue. Nisso a gente tem uma cadeia de responsabilidade, começa no proprietário daquela obra ou no incorporador, passa pelo comprador daquele produto, no caso especificamente o quadro elétrico, passa pelo projetista da instalação, passa pelo fabricante desse equipamento do quadro elétrico, que subdivide as responsabilidades com os fabricantes dos componentes que vão lá dentro, passa pelo instalador que vai colocar aquele quadro em operação e depois passa pelo pessoal da manutenção. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande para todo esse pessoal envolvido nesse processo, a contratação, a instalação de um quadro elétrico numa obra. Os 3 pontos críticos a serem considerados ao se adquirir um equipamento seguro. Primeiro, menor preço sem comprovação consistente de qualidade representa maiores riscos à segurança das instalações e das pessoas, maiores prejuízos com aumento da frequência de paradas, maiores gastos com manutenção e com maior consumo de energia, além de menor vida útil do equipamento. Segundo, são muitos os detalhes técnicos e físicos de difícil compreensão e conferência para quem não é um especialista no assunto. Compra-se painel elétrico de qualidade somente de empresas que tenham conhecimento técnico na área de engenharia elétrica, que contam com responsáveis técnicos capacitados e qualificados, sendo que a empresa e seus profissionais devem ser todos autorizados e habilitados junto ao CREA. Terceiro, lembre-se, o custo dos painéis elétricos em relação ao custo total da obra e às possibilidades de prejuízos provenientes do uso de um equipamento de baixa qualidade demonstram que não vale a pena correr um risco tão alto. Em caso de acidentes ou incêndios, se for detectado pela perícia da seguradora que o equipamento não foi fabricado com base nas normas e por uma empresa tecnicamente qualificada, a empresa seguradora não cobre o sinistro, além do fato de que o dono do empreendimento será corresponsabilizado financeira e civilmente por danos causados ao patrimônio e a terceiros. Painel elétrico é equipamento de segurança. Diminuir acidentes com a eletricidade deve ser uma preocupação de todos.